E hoje iremos estudar o artigo 3º da Constituição Federal de 1988, para o qual eu passo a fazer a leitura. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1º. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2º. Garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3º. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso 4º. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Muito bem, vemos que o artigo 3º é um artigo principiológico. Ele usa a expressão objetivos fundamentais, mas, na verdade, resta muito evidente que o propósito deste artigo é estabelecer princípios gerais para que sejam, portanto, norteadores de todos os demais elementos aí, que irão constituir não apenas a Constituição Federal de 1988, mas também todo o ordenamento jurídico brasileiro. E assim, iremos analisar, à luz, primeiro, do seu caput, quando ele diz que a República Federativa do Brasil tem como seus objetivos fundamentais. Então eu sugiro que a leitura da palavra objetivo, né, seja substituída por princípios. Porque são, de fato, os princípios, primeiro, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Né? Quando falamos aí as palavras livre, justa e solidária, a palavra livre encontra perfeito eco no ordenamento jurídico quando temos um dos direitos fundamentais, que é a liberdade, incrustado lá no bojo do artigo 5º do seu caput, definido entre outros que já discutimos e que iremos discutir mais profundamente no artigo 5º, a liberdade como sendo um direito fundamental preconizado pelo Estado Democrático de Direito da Carta de 88. Então, a palavra que seja livre, né, que seja uma sociedade livre, está plenamente designada, tem respaldo e tem repercussão na própria Constituição e em diversas outras legislações, não gera nenhum tipo de questionamento ou dúvida. Em seguida, nós voltamos para a questão do justa. Né? Sociedade, então, livre e justa. Quando falamos em justa, né, a Constituição aí, principiologicamente, já está dando abertura para princípios como o due process of law, o chamado devido processo legal, que vai estar lá no artigo 5º também, num de seus incisos, em que reza que ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então esse é um dispositivo que traz essa ideia principiológica até dentro da raiz do Estado Democrático de Direito. Se é um Estado de Direito, né, nenhuma questão democrática, mas se é um Estado de Direito, naturalmente a sociedade tem que ser amparada, a sociedade tem que estar protegida pela justiça. E a justiça se inicia pelo devido processo legal. Assim como outras garantias e outros direitos que estão presentes de forma mais específica, como o duplo grau de jurisdição, como a própria ampla defesa, o contraditório. Né? E um detalhe aí do duplo grau de jurisdição, que ele não está no texto da Constituição, está lá no artigo 8º do Pacto de San José da Costa Rica, mas, por força do parágrafo 3º do artigo 5º, ele, como sendo um tratado internacional devidamente assinado pelo Brasil, versando sobre direitos humanos e ratificado nas casas do Congresso Nacional, ele passa então a ter força de emenda constitucional. Então veja que essa disposição numa sociedade justa, né, ela traz para si
a raiz principiológica de diversos princípios, todos eles ligados ao devido processo legal. E agora em seguida nós temos a palavra solidária, né? Uma sociedade solidária. É talvez o mais objetivo, no sentido de objetivo e não princípio, de todos os itens aqui deste artigo. Porque ter uma sociedade solidária, sim, é um fim, é um desejo de todos nós. É algo, uma finalidade, é também um objetivo. Mas não há nenhum dispositivo dentro da carta que positive com clareza ou normativize esta intenção principiológica de solidariedade. A solidariedade é um bem social, é algo que deve ser buscado e reconhecido. Todavia, não há nenhuma norma específica, nenhuma norma direta que nos consiga demonstrar propriamente, positivamente, a exigência objetiva de solidariedade para a nossa sociedade. Então, este é o inciso primeiro. Passamos para o inciso segundo. No inciso segundo, nós temos garantir o desenvolvimento nacional. O que seria garantir o desenvolvimento nacional? Promover de forma econômica, social, né, sustentável, o desenvolvimento de todas as regiões do Brasil, independente aí da sua localização, da sua distância dos centros financeiros, administrativos, tal. E nesse sentido, né, foram dadas aí bastante importância às superintendências de desenvolvimento regional, que ajudaram bastante o desenvolver da economia e também da sociedade brasileira, sobretudo nas regiões mais carentes, mais longínquas e com menos assistência do Estado, né? Então esse mais um objetivo, mais um elemento com caráter principiológico, né, de desenvolver o Brasil, desenvolver o seu potencial e não apenas explorar. Inciso terceiro seria erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Ele meio que complementa o que nós dissemos no inciso anterior. Promover uma integração do Brasil e cada vez mais tentar terminar com essa coisa que não dá certo mesmo, que é o Nordeste tem isso, o Norte tem aquilo, o Sudeste tem, tá? Então, o Brasil é um país lindo, cheio de riquezas, e essas riquezas, para que de fato sejam revertidas de maneira justa, adequada e prudente até para todas as pessoas, tem que ser um país integralizado. Então, essa ideia de erradicar, reduzir as desigualdades sociais e regionais é muito importante neste sentido. E quando fala em erradicar a pobreza, né, a extrema pobreza, a miséria, né, como eles seguem em seguida, a marginalização, né, são ferramentas, são ideias, como assim, são objetivos mais do que necessários. Tivemos diversos programas nacionais de combate à fome, de combate à miséria, e é nesse sentido, e alicerçados principiologicamente nesses objetivos, até que há tantos programas de transferência de renda promovidos aí pelos governos, né? Eles são importantes, claro que de uma natureza transitória, porque a própria objetivação constitucional, ela diz erradicar a pobreza e a marginalização. Ou seja, uma vez erradicada a miserabilidade, uma vez extinta a fome das pessoas, porque quem tem fome não espera a política social, né? Então, uma vez extinta a marginalidade, a pobreza extrema e a fome das pessoas, é tempo sim de construir políticas mais mediatas e menos imediatas no âmbito social, né? E aí passamos para o quarto, que é promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor
idade e quaisquer outras formas de discriminação. Esse inciso quarto, ele já diferente dos outros, além de principiológico, eu diria que ele tem um caráter misto, ele tem várias inferências no próprio texto constitucional, quando o legislador constituinte deixa clara a sua intolerância com determinados tipos de crime. E aí eu vou dar especial destaque à questão do racismo, né, que é um crime gravíssimo e que recentemente o Supremo Tribunal Federal, de forma acertada, entendeu que racismo também se manifesta por questões de homofobia, transfobia, ódio a pessoas que têm opções sexuais diferentes das nossas, seja de uma parte ou seja de outra, né? O crime de racismo acontece pelo ódio, acontece por essa marginalização das pessoas, seja de um grupo contra o outro ou daquele grupo contra o primeiro. Não é necessariamente a uma defesa do grupo X ou do grupo Y. Ao contrário, é um modo de promover o que a nossa Constituição prega, que é o repúdio absoluto a qualquer forma de discriminação entre as pessoas. E aí ele cita alguns como sexo, como cor, como origem, né? E aí nós vamos entendendo minuciosamente, depois nos demais dispositivos, quando a Constituição Federal protege cada uma dessas situações. Por exemplo, o inciso 1º do artigo 5º ele é muito claro quando diz que homens e mulheres são iguais em todo o ordenamento jurídico brasileiro e nos termos dessa Constituição. Essa aí já é uma prevenção e uma determinação da impossibilidade da discriminação sexual. Cor da pele nem se fala, né? O racismo estabelecido pela nossa Constituição Federal, ele é crime imprescritível, insuscetível de anistia ou graça, né? E a ele foram equiparadas todas as formas de racismo, não apenas pela cor da pele, e assim sucessivamente. Se nós temos um Estado democrático de direito, se nós temos um Estado humanitário de direito, em que direitos humanos, mesmo assinados no plano internacional, têm valor de emenda à Constituição, e que temos objetivos e princípios tão claros, e a proteção do homem é cláusula pétrea, não poderia ser diferente esse inciso 4º, no sentido de proteger a população brasileira, de proteger a todos contra qualquer tipo de discriminação. Então ele é muito caro para o legislador constituinte, já que estabelece essas vedações e estabelece, sobretudo, a restrição que o Estado tem para qualquer tipo de preconceito, para qualquer tipo de discriminação em todo o seu texto, o seu âmbito constitucional e também, obviamente, a toda a legislação que está inferior a ele, pensando aí na pirâmide de Kelsen, na qual a Constituição Federal é o cume, né? Ela é a mais importante e a dominante sobre todos os outros dispositivos legais ou atos normativos. Então, assim, nós terminamos o artigo 3º da Constituição Federal e já fica aí o convite para a próxima semana, na qual estudaremos o artigo 4º da nossa Constituição.